A senhora falou do candomblé, né? Como é que foi essa sua entrada para o candomblé e que mudança isso fez na sua vida? Eu sei que na questão ambiental mesmo, isso se tornou uma luta também para a senhora. Pois é, me tornei ambiental, me tornei um cadista por causa da religião, porque justamente a espiritualidade no candomblé, ela é muito ampla, ela não, você não vê a coisa num quadro, não, ela está aí no tudo, né? E como foi minha entrada? Eu sempre fui, minha mãe de sangue era de candomblé, minha infância, um monte de gente aqui nesse bairro, era tudo, a fateira que vinha, o homem que vinha vender, todo mundo era de candomblé. Então foi isso que eu tive de lição. Entretanto, eu fui católica, praticante, catequista. Veja isso. E não houve esse conflito? Veja isso. Isso até, até 70, né? 70, é por aí. Eu digo, quando eu mudei, voltei de lá em 70, a coisa mudou. E aí eu ia para missa. Eu sempre, antes de qualquer coisa, eu sempre fui muito religiosa. Desde criança. Meus irmãos, quer dizer, todo mundo lá fez primeira comunhão, teve aula de catecismo, mas ninguém ligava, mas eu não. Eu ia religiosamente para missa todo domingo. Eu gostava, essa coisa de espiritual sempre me atraiu, entendeu? Eu acho que eu fui movida a ser praticante, ser catequista, por causa disso. E aí quando eu me formei, que estava trabalhando na escola, naquela época, eu era obrigado, né, a ensinar a religião. E aí abri um curso na M6. E eu fui por causa da escola, né, de dar aula, de fazer o curso de catequista. Aí depois eu fiquei ajudando o padre, que era até um padre francês, fazer catequese. Mas lá, num desses cursilhos, desses encontros, eu comecei a ver, aí eu já atinava mais para esse negócio do racismo, eu comecei a ver a discriminação. Eu digo, olha, eu sou formada em professora como todas elas. Eu tenho um curso de catequese como todas elas. Eu faço trabalho em paróquia, na sala de aula, como todas elas. Por que tinha aquela, eu sentia aquela diferença? E aí, num desses cursos, eu me vi defendendo o candomblé. Por quê? Porque começaram a dizer que naquela época a Igreja Católica, hoje que está boazinha, mas naquela época fazia um monte de coisa que não era tão intolerante, mas fazia também, como os evangélicos fazem hoje. Aí eu estou ouvindo dizer que todo mundo que recebe o santo, que recebe o orixá, é porque bebe cachaça, é porque ouve muito tambor. Minha mãe não bebia, minha mãe não fumava, e várias vezes eu vi minha mãe incorporar o orixá dela, ela era do Quedo, incorporar em casa, sem toque de atabaque, sem bebida, que ela não bebia, sem estar fumando, sem estar nada. E aí eu comecei a defender aquilo que eu via, que eu vivenciava na minha casa. Aí, quando eu voltei, eu digo, eu não vou ser mais, eu mesmo disse assim, não vou ser mais catequista. Cheguei na igreja, Padre João, a partir de hoje não vou mais dar aula de catecismo. Pronto, cortei, meu vínculo foi cortar assim, pá, e acabou. E deixei de ir na missa. Hoje até eu vou, por causa de tiver uma pessoa amiga, eu vou, mas não como católica. Não como cristã, que eu não me considero nem católica nem cristã. Eu sou de candomblé. Respeito, acredito no que eu tenho que acreditar, que eu acredito em muitas coisas. Mas a minha crença, minha prática é candomblé. E aí, nesse período que eu tinha deixado de assistir missa, deixado de fazer aula de catecismo, eu fui assistir a um ritual que fui porque tinha muita amizade com as pessoas do terreiro onde eu faço parte hoje. Eu fui assistir um ritual que se faz quando a pessoa falece. E até hoje, eu digo, para mim são os rituais dos mais lindos. Porque é a festa do orixá, mas para mim é o mais profundo. E me tocou. Eu acho que meu chamado
para eu entrar no Candomblé foi aquele ritual que eu assisti e que é como que eu me perguntasse, eu não vi nada, eu não vi nada, eu não senti nada, e senti, e vi, e ouvi ao mesmo tempo. Porque foi como que parentes meus que eu nunca conheci, pessoas outras estivessem me perguntando por que eu estava ali daquele jeito. Quer dizer, eu estava, mas não estava. Eu estava como assistente, como qualquer pessoa que vai. Mas eu não era a parte. E aquilo me incomodou muito. O fato de eu estar ali. Eu me senti mal de estar ali como uma espectadora. E aí, quando eu voltei, no outro dia, minha mãe estava justamente, ainda era assim, só que não era uma máquina de lavar, era um tanque. E minha mãe estava lavando roupa, era viva, estava lavando roupa. Eu disse, ontem eu fui para, falei em ritual, eu fui para uma obrigação que eu acho que a gente falava assim, obrigação de santo. Eu fui para uma obrigação que eu achei muito bonita. Aí minha mãe perguntou, e qual foi a obrigação? Eu disse um axexê, porque eu não sabia ainda o termo do Angola, mas sabia o termo do queto. E disse axexê. Ela parou e olhou para mim. Axexê? Você foi assistir axexê? Eu disse, fui e gostei. Aí na mesma hora, quando eu disse fui e gostei, não, aí ela disse assim, onde foi? Eu disse, foi na Vila América. Eu disse, eu fui e gostei. E aí eu emendei logo, e eu vou me confirmar. Quer dizer, confirmar é quando você, né, se dedica, você não incorpora, mas... E já tinham me dito, eu quis confirmar, mas eu me lembro que ela virou assim, é bom, você quer ter uma grande força, só isso. Como que talvez ela soubesse, já esperasse. Uhum. Aí depois eu continuava a ir nas festas lá no terreiro. E um dia eu fui suspensa, quer dizer, eu fui tomada, escolhida pelo inquice, e depois me confirmei e estou aí até hoje, enquanto viver como instrumento. E por conta desse envolvimento, talvez a senhora trabalhou muito na tentativa, né, de preservação do Parque São Bartolomeu. Meu envolvimento com o Parque São Bartolomeu foi justamente por causa do Candomblé. Porque naquela época, eu estava trabalhando na FEBACAB, não era FENACAB, era FEBACAB. Eu era secretária de lá. E foi um convite desse grupo, desse movimento pelo parque, ia ter uma reunião. Até aí no SEAS, aí no São Lázaro, né? Não é SEAS? É SEAS. Eles se reuniam aí. E aí foi lá na FEBACAB, naquela época era seu Esmeralda Emetério de Santana, seu Benzinho, que era presidente, para pedir para a participação da FEBACAB nesse movimento. Mas seu Benzinho me designou para eu acompanhar as reuniões. E eu fui. E aí depois, né, mesmo depois que mudou a gestão, eu também saí, mas eu fiquei enquanto religiosa, enquanto já era do Tanuri Jussara, fiquei lá como religiosa lutando pelo parque. E aí a gente vai descobrindo as coisas. Aí depois a gente ficou esse movimento pelo parque, depois criou a Associação Amigos do Parque de São Bartolomeu. Depois houve uma cisão, aí continuou a Associação dos Amigos do Parque São Bartolomeu e nós criamos o CEASB, Centro de Educação Ambiental São Bartolomeu, né, para continuar o trabalho, a mobilização na área de educação. Hoje, tanto existe o Amigo do Parque, como existe o SEASB, o São Bartolomeu, e ainda o São Bartolomeu aí, e muito por fazer, porque a gente fez muito, mas não dependia só de ONG, da mobilização comunitária, depende do poder, do Estado mesmo, ali tem que ter intervenção
eu acho que a nível municipal, estadual e federal, sim, ali. Não é? Diz que agora tem uma verba que... Vamos ver o que é que dá. Porque já teve tanta verba e vai para outro canto e não fez nada. Mas a gente fez, a gente contribuiu, a gente, enquanto SEASB, aí eu posso falar, nós desenvolvemos, fizemos um trabalho com escolas no entorno do parque. Fizemos um trabalho piloto muito interessante. E fizemos isso, construímos, eu posso falar disso. Nós demos na época de Embaçaí, desde a primeira vez, nós fizemos ou realizamos encontros diversos com vários grupos, com grupos culturais, com associações, com professores, com terreiros. Depois culminamos com o seminário, o Parque Queremos. Foi na primeira gestão de Embaçaí, que ele aí disse que ia fazer, que ia acontecer. Bahia Azul, que a gente já naquela época, a gente já... 60, na década de 60, não sei se 66, não sei, a primeira gestão dele, não foi 60? Ou foi, não, 90. 90, desculpa. 96 parece. 96, 97, por aí assim, 60, tá? Mas era porque tem um 6 no meio, foi 96. Aí... E não fez nada. Nós demos assim, ó, entregamos tudo que já tinha sinalizado pelas pessoas. Quer dizer, a gente agora tem o Fórum das Entidades do Subúrbio, que já é um produto de toda essa mobilização, todo esse trabalho que a gente fez. O que a gente queria era isso mesmo. A gente tá de fora, tá fazendo isso, mas depois o povo é que tem que, o morador local é que tem que tomar conta desse negócio. Me lembro que na época, Márcio Meirelles, que hoje é secretário, gente mais com pessoal de teatro, a gente mobilizou artista, educador, foi muita coisa que a gente fez um trabalho muito bonito e produtivo, porque hoje está aí. Hoje tem muita coisa lá no subúrbio, em termos de organização social, que foi produto dessa mobilização que a gente fez, desse trabalho. E eles não fizeram nada, engavetou tudo, veio a segunda gestão, poluiu mais, aquele que hoje é esgoto. Ninguém vai me dizer que aquilo é queda d'água, nem cachoeira, nem de Oxum, nem de Nanã, porque Nanã gosta de lama, mas lama que dá vida, não lama que produz morte, como que aquilo ali é esgoto. E nem Bahia Azul despoluiu nada, nem aconteceu nada. Os desmatamentos continuaram a ter, tanto que eu nem sei como é que está mais a cachoeira que dá nome, né? Cachoeira São Bartolomeu, ou a cachoeira de Oxumaré. Que a última vez que eu vi, eu cheguei a chorar ali, que aquele parecendo uma lágrimazinha. E para quem via, que conheceu, né, cachoeira mesmo, a queda que você chegava lá e batia em cima forte, não sei como é que está hoje. Então diz que tem verba, diz que agora tem uma verba. Então fazendo o quê? Vão fazer o quê? Eu espero que não seja para botar concreto ali. A gente não precisa de concreto nenhum ali. A gente precisa despoluir que está poluído. Ver se contém os desmatamentos para manter a cachoeira. Fazer um trabalho nas encostas do Conjunto Pirajá, que dá para a barragem do cobre, é uma lixaria, várias trilhas nós realizamos ali e apontamos o trabalho que tem que ser feito pela limpeza urbana de Salvador, que tem que, né, tem que fazer algum trabalho naquele sentido. Não adianta fazer uma casquinha gurita aqui, e não sei o que, e imagem, ele não quer imagem de orixá. Orixá é natureza, minha filha, tá ali. O que a gente quer é água limpa para a energia de orixá, de vodú, de água, ter água limpa para existir. Agora eles, acho que para justificar talvez o dinheiro que botam no bolso mesmo, que político sempre botou dinheiro no bolso, com o negócio de obra, entendeu? Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Todo mundo quer comer. No final sobra um pouquinho, um tantinho de dinheiro, que dá para fazer o quê? Nada. E o problema continua. Desculpa, eu não presto que falo demais.